Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando da lição de número 9, que nos traz como título Ordenança para uma vida de santificação. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. O texto áureo nos diz em 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Verdade aplicada. A santificação é um dos aspectos da salvação que envolve separação do pecado e dedicação a Deus. Os textos de referência, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 4:7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela é uma doutrina importante dentro da Bíblia, não somente no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Porém, dentro da história do cristianismo, nós temos dois momentos em que a santificação ela volta a ser valorizada. Primeiramente, nós temos as pregações de John Wesley, que levou à fundação da Igreja Metodista. Então, o metodismo nos recoloca a importância da santificação. E ali, como a primeira obra da salvação é através da fé, ele coloca como uma segunda obra justamente a santificação, algo que, obviamente, não antecede a salvação, mas é a característica do salvo. Depois vem o pentecostalismo e coloca a santificação como a segunda obra da graça e os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, mais especificamente, como a terceira obra da graça. Biblicamente, a palavra santificação, ela está ligada à ideia de separação. No grego, é o verbo hagiasmos, o verbo hagiadzo e o substantivo hagiasmos, que tem o mesmo sentido no hebraico, que é a raiz de kadosh, que significa ser separado. Então, se santificar significa separar, nesse caso, separar para Deus. 1.1. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Santidade é o padrão da pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. A santificação, ela tem basicamente dois aspectos: o pontual e o progressivo. Quando nos convertemos a Cristo, automaticamente nos tornamos santos diante de Deus. É algo que é resultado do processo de justificação, pelo qual nós somos chamados santos. Notem que as cartas de Paulo, ela identifica os coríntios, os gálatas, como santos, os santos em Cristo. Os gálatas até ele não puxa para essa questão, já que ele estava irado com a posição dos gálatas de querer colocar a lei como condição para a salvação. Mas coríntios, os romanos, ele sempre coloca aos santos de tal igreja. Então, nós, quando nos convertermos, nós nos tornamos automaticamente santos. E é esse tipo de santificação pontual que é aquela descrita em Hebreus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Mas mesmo essa santificação pontual, devemos esclarecer, ela é
consequência da salvação. Porque eu sou salvo, eu sou considerado santo diante de Deus. Além da santificação pontual, nós temos a santificação progressiva. É algo que nós vamos aperfeiçoando. Então, eu me torno santo e eu preciso me santificar cada vez mais. Um versículo muito utilizado dentro do pentecostalismo está lá em Provérbios, porque nós devemos ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Sabemos que não alcançaremos a perfeição aqui neste plano, mas devemos buscar, como o apóstolo Paulo ainda diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Essa é a santificação progressiva. E é esse tipo de santificação que nós devemos buscar constantemente. Aqui no subtópico 1.2, elementos e meios para a santificação. A palavra de Deus nos santifica acima de tudo. Engana-se quem pensa que jejum santifica. Não. O jejum é um exercício espiritual, entre outras coisas. Mas a santificação, ela vem pela palavra de Deus. Como podemos provar isso? Outras religiões, elas buscam jejuar e nem por isso alcançam a santificação que é, por exemplo, exigida pela palavra de Deus. Só isso basta para provar o argumento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É interessante, a expressão Espírito Santo nós só encontramos 3 vezes no Antigo Testamento. 2 lá em Isaías 63 e uma lá no Salmo 51. Porque a expressão predileta é ou Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, nós temos uma abundância da expressão Espírito Santo, para salientar que a nossa vida em Cristo não pode prescindir do Espírito que nos proporciona a santificação. Então, o Espírito Santo nos santifica, mas tendo como ponto de partida através da palavra de Deus. Então, a parte da palavra de Deus, ninguém consegue absolutamente se santificar. A dedicação à oração nos alimenta. Então, a oração é um passo importante. A vigilância fecha as brechas, mas note que, conforme a lição colocou, em primeiro lugar, sempre a palavra de Deus. Por isso que lá em João 17 nos diz que devemos ser santificados na palavra. No 1.3, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, essa santificação progressiva, ela pode e deve ser aperfeiçoada. Inclusive, isso está bem de acordo com o interesse da carta aos Hebreus. Sabemos, hoje, através de estudos, que Hebreus não é uma carta de Paulo, é de um discípulo de Paulo. Inclusive, devido às diferenças que existem entre Hebreus e as cartas de Paulo. Uma das mais notórias é que, enquanto o apóstolo Paulo ele utiliza muito a palavra santificação, já Hebreus utiliza muito aperfeiçoamento, falando justamente desse aspecto da santificação progressiva, que ela pode e deve ser aperfeiçoada. E é dentro dessa proposta que devemos entender Hebreus 12:4. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sendo que ali, naquele momento, está falando da santificação pontual. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que precisamos estar separados do pecado, sem mistura, sem contaminação, para uso particular e exclusivo do Senhor.
em constante atividade e obediência à palavra de Deus. Esse é o significado da palavra kadosh no hebraico. É separação para uso exclusivo de Deus. Tópico 2. Sede santos porque eu sou santo. As qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. A compreensão aqui é a separação dos modos ímpios do mundo, não coadunar com as suas ideias e se dedicar a Deus por amor, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sede santos porque eu sou santo. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós temos os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus. Só Deus é criador, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente. Mas existem atributos que são comunicáveis, que são comunicados ao homem, e ali nos atributos comunicáveis está a marca da imagem e semelhança de Deus no homem. Deus é amor. Isso é comunicado ao homem, embora o amor do homem nem se compare ao amor de Deus. Deus ele é justo. Ele comunica essa justiça, esse senso de justiça ao homem. Mas a justiça de Deus não se compara à justiça. A justiça do homem não se compara à justiça de Deus. Da mesma forma, observe, Deus pede sede santos como eu sou santo. Não, sede santos porque eu sou santo. Coloca uma consequência. Ou seja, Deus é santo e por ele ser santo, quando nós temos a intimidade com Deus, nós temos a condição de buscar também a santificação. Esse é o significado de sede santos porque eu sou santo. E Levítico, no Antigo Testamento, é o livro que torna essa declaração como a pedra angular do livro. 2.2. Santificação do espírito, alma e corpo. O processo de santificação atinge o homem na sua totalidade. Envolve tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. A santificação deve ser completa. Alguns tentam passar uma santidade só do corpo ou só das emoções, no caso da alma, mas o que Deus ele pede é uma santificação em todos os sentidos. Lógico que a santificação não deve ser confundida com perfeição. Lá em Mateus 5,48, é uma passagem que às vezes é mal compreendida. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ali a palavra grega, teleos, fala mais de integridade. A integridade significa essa busca para que nós possamos agradar a Deus e fazer o melhor possível. Mas perfeição, no sentido lato, o próprio Jesus fala em outro versículo. Você sabe, falando com aquele mancebo de qualidade, perfeito é um, Deus. Santificação não pode ser confundida com perfeição. Perfeito, no sentido amplo da palavra, só Deus. Porém, isso não é desculpa para que nós possamos prosseguir, caminhar cada dia um pouquinho, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa santificação, até que naquele grande dia, aí sim, possamos atingir essa perfeição. 2.3, Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa e irrepreensível, como está lá em Efésios. Aliás, Efésios é o grande manual da igreja, e no próximo trimestre estaremos estudando acerca da igreja. Então, é a marca da igreja essa santidade. Por isso que nós temos a santidade pontual. Por isso que Paulo ele se refere aos membros da igreja como santos. Os santos em Coríntios, os santos em Corinto e assim por diante. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. Tópico 3, a participação do discípulo de Cristo. Fomos chamados para lavar as nossas vestes e branqueá-las em Jesus. No 3.1, despojeis e revistais. Nesse tópico vamos enfatizar o uso desses dois termos que encontramos nas cartas de Paulo aos Efésios e Colossenses. São duas cartas gêmeas. Nós devemos nos despojar do velho homem
e nos revestir do novo homem recriado à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com a queda, essa imagem e semelhança ela não é perdida, mas como dizia João Calvino, ela é deformada. Através de Jesus Cristo, nós recuperamos essa imagem e semelhança. Mas nós temos que continuamente estar lutando contra o velho homem, o velho Adão, que sempre tenta ressuscitar. Lutero, falando de outro reformador, gostava muito de dizer isso, como nós precisamos constantemente vigiar para que o velho homem, o velho Adão, não renasça, mas precisamos estar constantemente vivendo em Cristo, que é uma expressão muito cara para as cartas de Paulo. Ele usava muita expressão, devemos viver em Cristo. 3.2, separação dos padrões do mundo. Não podemos estar na mesma forma e receita do mundo, ou nos amoldar aquilo que o mundo faz. Essa é a declaração de Romanos 12:2. Felizmente, ao invés de sermos padrão, de sermos luz, de sermos espelho para a sociedade, enquanto fazemos parte de uma sociedade, nós acabamos reproduzindo muito dos erros que vemos na sociedade. E isso vai contra Romanos 12:2. Não podemos adquirir a forma do mundo, mas devemos espelhar essa santidade, esses padrões que Deus requer de cada um de nós. 3.3, abster-se dos prazeres carnais e toda espécie do mal. Na verdade, precisamos não só afastar-nos do mal, mas abster-nos de toda aparência do mal. Isso é o que nós temos lá em 1 Tessalonicenses. Precisamos nos afastar até da aparência do mal. Mais uma vez, para concluir essa lição, nós não podemos ser perfeitos, mas nós não podemos nos conformar com a natureza pecaminosa. Não podemos nos acomodar com essa natureza. Nós precisamos a cada dia, ainda como dizia Lutero, a cada dia precisamos nos converter. Que Deus então nos abençoe.